Oi, amores! Vocês sabem que para mim promessa é dívida e eu não quero ficar devendo nada para ninguém. Então, hoje, atendendo a pedidos, nós vamos fazer um pão sem glúten e sem lactose. Eu sei que aqui no canal a gente até já deu um pão low carb, mas as pessoas acabam reclamando que a farinha de castanhas é muito cara. Então hoje a gente está fazendo um pão sem glúten, super barato, porque ele é sem glúten e sem lactose, ou seja, atende todas as restrições alimentares. Para quem está chegando agora no canal, eu sou Silvana Costa, sou nutricionista e especialista em alimentação saudável, funcional e zero açúcar. E hoje, essa belezura aqui para vocês de pão sem glúten. Olha só, dá para fazer até pãozinho de hambúrguer, massa de pizza. Nossa, você vai arrasar com essa receita, eu tenho certeza. Então fica comigo até o final do vídeo. Bom, vamos lá então para essa receita que está sendo super esperada, né, meu povo? Então vamos lá, ó. Primeiro de tudo, a gente vai fazer uma goma, tá? Nós vamos fazer uma goma que vai substituir o quê? Vai substituir a goma xantana das receitas que não vão glúten, tá? Então vocês sabem que a gente usa muito a goma xantana para fazer as receitas sem glúten. O que que acontece? O que que ela faz? A goma xantana, ela é uma fibra que faz com que tudo se aglutine, coisa que é a função do trigo, né? Então ela une os ingredientes e dá mais elasticidade. Então nós precisamos, já que não vamos usar goma xantana nessa receita, porque eu sei que não é em qualquer região do país que se encontra, como a gente tem muita gente até de fora do Brasil, e eu sei que acompanha o canal, eu sei que elas têm dificuldade em encontrar determinados ingredientes. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um substituto para goma xantana, que nós vamos usar aqui, olha, água, né? Nós vamos usar aqui, ó, 250 ml de água e 15 gramas de amido de milho, ou você pode usar também polvilho doce. Eu fiz aqui o meu com polvilho doce porque eu tinha em quantidade, acabei fazendo o meu com polvilho doce. Então, você vai usar 15 gramas de polvilho doce e 250 ml de água, beleza. Eu vou fazer o quê? Se você quiser fazer isso numa panela, você vai pôr numa panelinha, levar em foguinho baixo e mexer até engrossar. Mas vocês sabem que eu sou fã do micro-ondas, então eu vou levar no micro-ondas por 2 minutos, vou retirar e depois, se necessário, que não engrossou, a gente coloca mais um minutinho, mas eu mostro para vocês em 2 minutos, potência alta, como é que vai ficar. Pessoal, eu fiz o quê? Pus 2 minutos, potência alta. Quando eu tirei, eu vi que não tinha engrossado o suficiente, então eu pus mais 1 minuto. Então, ao todo aqui foram 3 minutos em potência alta. Se quiser já colocar 3 direto, pode, porque ele não empelota, tá? Então, vocês viram que parecia assim, uma cor de leite, né, quando a gente misturou. E agora já tá uma cor transparente, é isso aqui mesmo. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos deixar isso amornar, não precisa esfriar, basta que ele fique morno. E aí, eu vou, para facilitar, como o meu recipiente está muito quente, então, para facilitar, eu vou passar num outro recipiente de vidro para ajudar, né, a esfriar mais rápido, tá? Então vamos lá, vou pôr aqui, e aí ó, eu vou passar essa gominha pra cá, para que esfrie mais rápido, porque o meu recipiente aqui tá fervendo. Então eu vou deixar isso aqui de lado, certo? Bom, aí nós vamos fazer o quê? Eu vou acordar o meu fermento, né? Então o que que é acordar o fermento? Eu vou pegar agora aqui, ó, 30 gramas de fermento para pão, fermento biológico fresco. Se você quiser usar o fermento seco, também pode fazer, tá? Com fermento seco. Aí você vai colocar aqui um sachêzinho de 10 gramas do fermento seco. Então, ou 10 gramas do seco ou 30 gramas do fresco. E aqui eu tenho 50 ml de água, tá? Água em temperatura ambiente.
Aqui, gente, eu queria explicar uma coisa para vocês. Quem puder consumir açúcar, vai colocar uma colher de sopa de açúcar. Se você não puder consumir açúcar, você coloca uma colher de sopa de frutose. Eu posso usar adoçante aqui? Não, porque o adoçante não vai fermentar. Então, o adoçante aqui não vai funcionar. Não adianta, eu já testei, ele não fermenta. Então, o ideal aqui é ou uma colher de sopa de frutose ou uma colher de sopa de açúcar. Aí eu sei que você deve estar pensando assim, nossa, mas vai colocar uma colher de sopa de frutose, o diabético pode consumir frutose, no caso da pessoa ser diabética? Não tem problema, por conta do rendimento do pão. Então, se eu vou usar uma colher de sopa, depois vocês vão ver o tamanho do pão que vai render essa receita, na hora do fracionamento dessa porção, do porcionamento, ele não aparece, tá? Vai ser algo muito insignificante que não vai ser digno de nota aqui, tá certo? Então, quem puder usar o açúcar, vai usar o açúcar. Quem não puder, pode usar uma colher de sopa de frutose. Então, eu vou deixar o fermento ir aqui reagindo um pouquinho. A minha goma já está pronta. Embora sejam 3 etapas diferentes, pessoal, é tudo muito rápido, né? Enquanto a gente tem a gominha ficando pronta, você já pode ir hidratando o fermento. Eu só fiz separado para que vocês acompanhassem o passo a passo, mas na casa de vocês, vocês vão, enquanto a goma vai engrossando, você vai e já coloca o seu fermento também para começar a reagir, certo? E aí, nós vamos esperar isso esfriar um pouquinho e vamos passar para a etapa da batedeira. Bom, pessoal, agora nós vamos para o restante da receita. Aqui eu tenho 250 gramas de farinha de arroz, tá? Não dá para substituir esses produtos, tá? Não dá. Então tem que ser a farinha de arroz mesmo. E aqui eu tenho 150 gramas de polvilho doce. Então, ao todo, eu tenho de farinhas alternativas aqui, para fazer esse pão, eu tenho 2, né? Eu tenho o polvilho doce e a farinha de arroz. Agora, eu vou colocar aqui, uma colher de chá de sal. E 2 colheres de sopa de gergelim. O meu gergelim, ele tá torrado e eu dei uma leve quebradinha nele, mas ele foi torrado. Quando a gente torra, o sabor muda completamente do que quando ele tá cru, tá, gente? Esse gergelim eu posso substituir por farinha de linhaça dourada, se eu quiser, também 2 colheres de sopa. Eu gosto mais do sabor de gergelim, mas isso é muito pessoal. Aí eu vou fazer, vou misturar... Opa! Me deu um banho aqui, gente. Eu vou misturar muito bem essa parte seca, muito bem. Vocês viram que a gente fez aqui, né? Um buraquinho aqui no meio, uma cova. Aí eu vou colocar aqui, 50 gramas de azeite. Usem um azeite bom, tá, gente? Um azeite de oliva, extra virgem de preferência. Eu vou até raspar aqui, que ficou um pouquinho, tá? E aí nós vamos colocar também um ovo. E sabe a nossa gominha, né? Aquela goma que a gente fez, que ficou ali esfriando. Eu, para agilizar, pus um pouquinho na geladeira, tá, gente? Para agilizar. Por isso que vocês vão ver que o meu recipiente aqui tá até suadinho aqui, porque eu coloquei na geladeira para poder ajudar a esfriar mais rápido. Pode fazer isso também, não tem problema. Agora tá faltando aqui só a minha fermentação, não é? Mas eu vou dar uma misturada aqui primeiro. Primeiro eu vou misturar, eu vou usar para misturar a raquete. Se você não tiver batedeira com a raquete, não tem problema, tá, gente? Pode fazer isso na mão com uma colher de pau. Só que aí, aqui a gente bate 2 minutos com a raquete. Mas se você for usar a colher de pau, você vai ter que bater uns 5 minutinhos, mas fica igual. Porque eu já fiz tanto de uma forma como de outra, porque não é todo mundo que tem a batedeira com esse batedor da raquete aqui. Então, eu vou primeiro eu vou até fazer isso para evitar de levantar muito pozinho aqui, Então, primeiro a gente vai dar uma misturadinha, que aí evita de levantar aquela nuvem, né, das 2 farinhas. Depois que eu bater muito bem aqui, e misturar, aí eu vou acrescentar a minha fermentação
e bater mais 30 segundinhos só é o suficiente, tá bom? Então, vou bater aqui, já mostro já para vocês, tá? E a gente já vai depois acrescentar a fermentação. Bom, nós batemos o suficiente, ó, para obter essa textura de massa aqui, mais firmezinha, tá? Agora, eu vou pegar a minha fermentação, que já começou, tá? Já tá uma espuminha aqui, ó, e vou colocar aqui dentro. Gente, vocês viram que são várias etapas, mas todas elas muito fáceis, muito rápidas, né? Do tipo, não tem o que não dá certo. E agora, a gente vai bater mais uns 30 segundos, 40 segundos mais ou menos. Se quiser bater um minutinho também pode. Pessoal, aqui eu tenho uma forma de 28 de comprimento, 12 de largura e 6 de altura, para vocês terem uma ideia do rendimento, tá? Pode fazer, de repente, não tem forma de pão de forma? Pode fazer de bolo inglês, pode fazer várias pequenas, pode fazer em formas redondinhas para fazer pão de hambúrguer, você pode fazer em forma de buraco no meio, enfim, não deixe de fazer se você não tiver o pão de forma, você pode fazer em qualquer formato que você quiser. O segredo do pão sem glúten qual é? A gente não pode deixar ele crescer demais. Se ele crescer muito, o que vai acontecer? Quando ele for para o forno, ele vai vazar, vai derramar e ele afunda. Ele fica oco, tá? Então, o ideal para crescer é crescer até dobrar de volume. Dobrou de volume, não é necessário deixar crescer mais. Então, fiquem de olho para que não aconteça dele crescer demais, tá certo? Porque aí não dá certo. E agora, a gente vai fazer o quê? Eu vou bater uma gema de ovo com um pouquinho de azeite e vou pincelar, tá bom? E já mostro para vocês já. Então, olha, eu pincelei, eu bati uma geminha de ovo com uma colherzinha de azeite, uma colher de sopa de azeite, tá? Bati, o azeite deixa a massa ficar bem crocante, tá? Não fica seca, fica crocante. E aí, o que você quiser pôr em cima, o momento é agora. Pode pôr mais gergelim, pode pôr ervas finas, pode pôr orégano. Que mais, amor, que a gente pode? Parmesão, se a pessoa quiser não se importar em ter lactose, né? Porque esse nosso pão não tem lactose e nem glúten. Mas caso você não faça questão, não seja esse o problema, dá para polvilhar um pouco de parmesão aqui, né? Que vai ficar bem legal. Ervas secas, qualquer uma, um alecrim, né? Enfim, agora eu untei a minha forma, eu esqueci de dizer, untei a minha forma com desmoldante. Caso você não tenha desmoldante, você vai pincelar com azeite a sua forma e põe no fundo um pouquinho, polvilha um pouquinho ou da farinha de arroz, tá? Que seria o ideal, porque aqui já vai a farinha de arroz, né? Ou você pode polvilhar um amido de milho, você pode um polvilho doce, tá? Só no fundo é suficiente. Então, forno. Agora, aliás, a gente vai deixar crescer até dobrar de volume. Quando dobrar de volume, aí eu mostro para vocês e a gente leva no forno para assar. Vai aproximadamente 30 minutos a 180 graus, se o seu forno for doméstico, né, o forno do fogão. E se for o forno elétrico, você vai usar uns 170 graus, não precisa pré-aquecer, tá? Aí 170 graus também o mesmo tempo, uns 30 minutinhos. Se caso o seu forno tiver resistências diferentes, né, em cima e embaixo, pode ligar as duas, que fica perfeito. Aí eu já mostro para vocês ele crescido e depois a gente mostra ele prontinho. Olha só, meus amores, ó, como ficou. Viu como cresceu? Levou mais ou menos 25 minutos. E hoje o dia aqui em São Paulo não está muito calor, tá friozinho. Ele cresce rápido porque é uma massa leve. Então, ó, cresceu, né? Dobrou de volume, forno, como eu expliquei para vocês na temperatura certinha. E aí a gente já mostra depois ele prontinho e assadinho, tá bom? Bem, nosso pão assadinho, douradinho, e olha só, eu vou até chegar bem pertinho para o microfone e pegar esse barulho, ó. Crocante, olha só que coisa incrível. Um pão sem glúten que não fica murcho, que fica crocante.
Então, ó, eu vou cortar aqui já para mostrar para vocês. Acho que eu cortei muito grande, né, amor? Um pouquinho grande mesmo. A fatia não foi assim, ficou feio, né? Eu vou cortar aqui outro pedacinho menorzinho, né? Para mostrar para vocês ele dentro. Ó. E, gente, fiz também, ó, uns pãezinhos de hambúrguer, olha só. A gente já tinha dado a receitinha low carb, né? Mas a gente não tinha dado só o sem glúten, né, amor, aqui no canal? Isso. Então, ó, vem cá que eu vou mostrar essa coisa fofíssima. Olha isso aqui. Olha a qualidade desse pão. Olha isso. Olha. Tô salivando aqui já, amor. Olha. Olha que fofinho. Não é aquele pão sem glúten sem graça, né? É o pão sem glúten. Então, olha aqui. Vou colocar aqui no meu pratinho. Vocês viram que eu tô toda fina e delicada hoje, né? Porque eu tinha cortado uma fatia, gente. Olha só. Que feia a fatia que eu tinha colocado, né? Olha aqui. Meu Deus. Então, vamos lá. Aqui, gente, lembra do nosso requeijão artesanal? Lembra que a gente deu no canal? Quem não tem essa receitinha do requeijão artesanal, não tem problema. É só você clicar no card aqui em cima, tá? Clica no card aqui em cima que vai direto para a receitinha do requeijão. Se você não tiver problema com lactose, uma vez que o nosso pão é sem glúten e sem lactose, mas se você não tiver problema, dá para fazer o requeijão e comer. Pessoal, essa receita é simples, é fácil, é barato, não é uma receita cara. E eu espero muito que vocês façam, que vocês podem fazer até massa de pizza com essa receita que fica muito legal. E agora eu vou experimentar. Esqueci de falar, né, amor? Vá lá, não é isso? Vou lá. Não é? Gente, esse pão sem glúten é espetacular. Esse é o pão que eu faço para comercializar, tá bom? Posso congelar? Fala alguma coisa aí, amor, para me acabar de mastigar, caramba. Aqui é você que fala tudo, eu só fico confirmando só. Gente, dá para congelar por 60 dias. Então, se você quiser fazer o pão, fracionar, embalar em filme plástico, dá para deixar no freezer por 60 dias. Vai tomar seu cafezinho da manhã, o lanchinho da tarde? Tira a fatia. Você pode aquecer no micro-ondas por 20 segundos só. Ele fica morninho, como se tivesse sido feito na hora. Perde um pouquinho da crocância, sim, da casquinha. Mas fica muito bom. Dá para também colocar na sanduicheira, dá para colocar numa frigideirinha com uma manteiga para quem puder consumir. Enfim, fala sério, essa receita merece vários likes, não merece? Porque você já deve estar cansada de fazer pão sem glúten, sem graça. Ele é sem glúten e sem graça. O nosso não. O nosso é muito bom. Vocês viram a textura desse pão, a delicadeza desse pão. E eu quero dizer que esse pão, em especial, foi feito a pedido de vocês. E olha aqui, Bibi, a Bibi sabe do que eu tô falando. Bibi, esse pão você pode comer, tá bom? A Bibi é uma das minhas paixões. É uma amiga de uma vida inteira. E esse pãozinho, ó aqui, Bibi, ó. Esse você vai fazer e você vai comer, né, Maria Bianca? Um beijo grande para vocês. Não esqueçam que quem não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber todas as notificações sempre que a gente postar um vídeo novo. Aí você não vai perder nadinha, porque não esqueçam que vai começar logo logo a temporada de Natal e a gente vai dar muita coisa legal para vocês poderem curtir o final de ano de uma forma saudável, com saúde perfeita e muita alegria. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e não esqueçam, dá uma curtidinha aí que a gente vai ficar bem feliz.